Boa noite a todos e a todas, saudações. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é o item 18, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Uma reflexão sobre laços de família que passam a ideia do corpo. Em outro momento, no evangelho desse, a gente comentou, acho que foi aqui, sobre um livro de crônicas chamado Laços de Família, da Clarice Lispector, e nós comentamos um conto chamado Amor. Não sei se vocês foram atrás desse conto, mas bem interessante. Ele é uma reflexão de uma encarnação, né? Numa encarnação. E aqui ele está falando de laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, grosso modo, a gente tem avaliado e refletido que a finalidade da vida maior é aprender, não é? Então, para alguns vai dizer assim, olha, a vida tem três finalidades, né? A pessoa está se perguntando, né, qual o sentido da vida? É dizer, amar, aprender e achar o equilíbrio. Então, basicamente, para amar, nós temos que aprender a viver, a enxergar quem nós somos, a entender que nós não somos o Criador, que nós somos criados. A gente começa a entender isso, tá? Até para amar, a gente tem que aprender. Impressionantemente, tem gente que tem uma idade física avançada e não se ama, sabe nem o que é amor, e às vezes só fala de amor. Eu lembro que lá no interior tinha um tio que quando falava assim, o fulano, aí os outros diziam assim, ele é inclinado para negócio de amor. Aí você pensa que é uma pessoa que ama e tal, mas na verdade você vai descobrir que não. Ali, quando a gente começa a ler sobre dependência de amor e sexo, Anônimos Daza, você tem inclusive anorexia de amor. Às vezes, quanto mais a pessoa tem variação de relacionamentos, mais ela fala sobre achar um amor. Em regra, essa pessoa, na verdade, ela tem uma anorexia de amor. Quando ela está criando laço, o que a anorexia faz? Vomita. Entende? Ele prefere superficialidades em que ele se envolve, gasta o tempo em ativismo, em conquista, em sedução. E são muitas coisas no relacionamento novo, né? É a família, é a pessoa, é o jeito dela, não é assim? Você ocupa a sua cabeça com um monte de coisa, ou não é assim para quem é assim relacionado? Aí aquilo ali só que você pensa que é profundo, não, você está fazendo tudo para entrar. Aí depois que você, quando consegue entrar, aí a pessoa começa a ficar com medo de ser colocado para fora, de perder. Aí pensa, é melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter amado. A pessoa pensa assim, eu lá vou amar, se eu perder, se não me quiserem mais, como é que eu vou resistir? Aí a pessoa chega nessa hora que ela acha que está engatando o relacionamento, ela vomita, ela reflui. Por isso que é bulímico o negócio, é anoréxico. Então é um lado da coisa, porque a pessoa não se ama. Aí ela fala de amor e vive procurando amor, mas na verdade ela, para amar, ela teria que se amar primeiro. Ela não entendeu ainda que ali é um complexo de sentimentos, como a baixa autoestima, o desamor, às vezes decorrência de uma infância com pais que também tinham o mesmo problema, que eram para estar aprendendo a ser pais, mas no momento da paternidade, do casamento, da maternidade, estavam querendo ser garotões, não assumiram a posição de pai. Aí o filho vive sentindo aquele sentimento de rejeição, vendo a mãe para um lado e o pai para o outro. Você vai me trair,
você pensa que eu posso, eu arranjo também, aí fica aquele negócio, cada um fazendo do seu jeito, e aquela criança correndo pelo meio, sentindo aquela rejeição, fazendo tudo às vezes. Eu lembro, isso me marcou muito quando eu li o livro de Dependente de Amor e Sexo Anônimos, o livro de Daza, da criança que gostava quando ela estava doente, porque quando ela estava doente era o momento em que ela lembrava que alguém dos pais ficava com ela, porque a febre alta ficava acompanhando, era o momento que ele se sentia amado, só quando estava doente. Então aquela pessoa, ela vem às vezes de um laço que era um relacionamento disfuncional, uma família disfuncional, em que ela vivia louca para se sentir amada. Essa fase da codependência natural, quando chegou na maturidade, ela não tem mais, ela só sabe viver a imaturidade, ela não sabe viver um relacionamento de amor. Dizem aí os terapeutas, como o professor Stephen Covey, naquelas 5 linguagens do amor, ele diz: uma criança é como um vaso de amor, pode ir voltando que ela, mas ela precisa muito de amor, né? É diferente de mimar. Amar, quem ama cuida, né? Impõe limite também. Mas na verdade o que há é uma desatenção. A pessoa só vai para aquela criança quando não tem outra coisa para fazer, ou quando é o jeito, e ela sente falta. Então ela se sente rejeitada, e às vezes ela começa a vida dela acostumada a viver lutando para chamar a atenção dos pais. Tinha a música do Erasmo Carlos, né? Todas as vezes que você passa e nem me vê, ele diz assim: rapaz, eu fico pensando o que eu faria para ter você de qualquer forma, qualquer jeito, qualquer maneira. Os dias passam correndo, vou acabar me perdendo, vou acabar ficando nu para chamar a sua atenção. Isso é uma criança atrás de pais num relacionamento disfuncional. Quem já viu ou sentiu isso? Correndo atrás dos pais, cada um correndo atrás da sua própria vida. Quem já viu isso? Isso marca a pessoa a vida inteira. Ela tem que ver aquilo, porque aquilo ali gerou nela um adoecimento. Ela precisa ver, quer dizer, ela era para ter aprendido a amar, a se amar, mas não. Ela levou a vida dela buscando se sentir amada, acolhida, cuidada. E ela vivia um jogo pesado de sedução, tentando chamar atenção. Tanto que tem menino que chama atenção, quando não chama atenção pelo que é bom, ele diz assim: pô, você é ruim. Porque ele quer ser visto. E às vezes gera nele também outro problema, que é a escravidão, a adicção. E aí eu já li naquele outro livro que eu falei para vocês, que é a apostila de Adictos a Romance Anônimo. A adicção à rejeição. Ele fica escravo da noção de rejeição. Quer dizer, quando o relacionamento começa a ficar legal, para ele perde a graça. Por quê? Porque ele está tão acostumado a ser rejeitado e ficar lutando para conseguir alguma migalha, que quando ele consegue aquela migalha, aí a coisa se estabiliza, perde a graça, ele começa a viver de migalha. É a mesma sensação hormonal, inclusive física, de você usar qualquer droga, do crack, a droga lícita como o álcool. Você tem uma satisfação que vai ao seu sistema nervoso central, ele se alimenta daquilo. Então aí começa a criar pessoas adoecidas que não se entenderam, que não se conheceram, consequentemente não entenderam qual era o papel delas e não aprenderam a se amar, a desenvolver uma boa autoestima, ou uma boa estima. Não tem, faz tudo. Então, os laços de família, eles, pelo que a gente vê no plano espiritual, eles são engendrados para que as pessoas aprendam o que é o amor, o que é amar, o que é trabalhar em uma coletividade, o que é se amar, o que é, em alguns momentos, abrir mão da própria vontade individual pelo interesse daquela pequena coletividade. Mas, como eu disse, a maioria dos relacionamentos, e hoje eu acho, eu vejo muito, e não estou dizendo que antes era diferente, porque eu não posso
tem um lugar de fala do passado. Eu suponho que o ser humano, nesse planeta, nesse tipo de espírito imperfeito, que é aquele que recebe toda a orientação para o que é certo e tende a errar, a gente não tem tido muita alteração de comportamento. Então, talvez você vai, o cara diz assim, rapaz, o pessoal hoje é muito droga, não sei o que, rapaz, tu não lembra dos hippies, não? O que a gente vê de documentário, o negócio não era manso, não. O pessoal do rock pauleiro aí dos anos 80 para 90 também não era, não. O hippie era 60 para 70. E aí você desce. Entende? Então essa coisa da pessoa estar workaholic, né? Escravo do trabalho, fugindo pelo trabalho, ou a pessoa promíscua, buscando relacionamentos superficiais para ocupar a mente constantemente e não vê a si próprio, não vê as dádivas que o Criador colocou na própria vida, como que a gente falou um pouco do alquimista, né? Deus colocou para nós tudo que nós precisamos para sentirmos a felicidade que tem nas nossas vidas. Mas a gente começa nesse jogo de disfuncionalidade e passa sempre a achar que o jardim do outro é mais verde. Então, você está vendo, né? A primeira coisa de um laço de família que vai ter dificuldade de se formar é uma família se formar. Não é nascer em família. É diferente uma casa de um lar. É diferente uma família em que cada pessoa assume ou procura assumir o seu papel, em que o pai procura a cada dia ser o melhor pai, ao mesmo tempo que procura ser o melhor companheiro, ao mesmo tempo que procura ser o melhor filho, e a mãe do mesmo jeito, o filho do mesmo jeito. Então a família é um núcleo tecnológico a nível espiritual, em que você coloca num liquidificador personalidades completamente diferentes dentro de um conjunto em que a sociedade traz valores que, se as pessoas os observassem, aquele núcleo ali tenderia a ser uma potência a nível de progresso. Mas a maioria das famílias são aquele carro que você tem lá o motorzão, o bicho bonito, bem lavado. Quando você precisa correr, acelera, o bicho se faz pô, e para. O laço é tênue. O laço é tênue. Quantos casos são assim? Que a gente reflete. Quantas pessoas não refletiram durante a pandemia com aquela quantidade avassaladora de informações que causavam pânico, e você encontrava aquele medo, mães que deixaram de ver os filhos, famílias que passaram 2 anos em completo isolamento, e quando a coisa acontecer que você estava em isolamento, você e seu marido e a sua esposa vai, ou seu marido vai pegar o Covid. É nessas horas, muita gente vê a reflexão, né? Já pensou? Você está isolado do mundo todinho, morrendo de medo de morrer. Aí está só você e seu marido dentro de casa, e seu marido vai e contrai uma doença que ninguém sabia como tratar, nem como era, e que você achava que tinha que se afastar. Quanta gente não tomou atitudes individuais. Outro dia eu lembro, eu ouvi no depoimento, eles brincando, é um casal jovem que eu conheço, 1 ano de casado, 2 anos para fazer. Aí disse que o menino apareceu, ele mora no outro estado, ela passou num concurso e apareceu um pontinho branco nas costas dele. Ele disse, não, eu acho que isso aqui é não sei o que, mas eu acho, aí ele começa a olhar as coisas na internet, né, que pode ser uma doença tal. Ela olhou para ele na mesma hora e disse, pois fica longe de mim. Fica longe de mim.
Só são os dois morando num estado distante, recém-casados. Apareceu um medo de doenças, fica longe de mim. Bora, pega logo aí o transporte e vai para a cidade. Não é assim, eu vou contigo não, vai para a cidade. Vai resolver aí, que eu não quero pegar a doença. Eu tenho um problema com doença, quem não tem, né? Não fica perto de mim, até você ter um diagnóstico de que isso aí não vai me fazer nenhum mal. Quanta gente não pensou isso durante a Covid? É barra, né? Não, negócio desse? Você largar seu pai, sua mãe, sua casa com uma pessoa, todo mundo sabe que são 4 coisas, como dizia o Buda, inafastáveis: dor, velhice, doença e morte. É a mesma coisa, casa com uma pessoa, aí botar muito feio. Sim, quem? Feio que é feio? Não, tu não é mais aquela aparência que tu tinha quando tu era jovem. Claro, envelheci. Eu não quero nem que vai perto de mim, não. Porque for até, se ele for anoréxico, ele pode engordar um pouquinho. Se ele tiver, for comedor compulsivo a nível de peso, ele pode perder. Mas assim, de envelhecer, ninguém tira. Eu não quero. Eu só quero gente com a cara de gente fisicamente jovem. Complicado. Doente eu não quero. Mas quem não vai adoecer? Eu conheço uma pessoa que ele dizia assim: eu casei com uma pessoa excelente, maravilhosa, 12 anos mais jovem do que eu, toda a vida aguentou tudo, e eu sempre mantive aquele casamento. Ele disse: fui muito promíscuo, mas eu sabia que lá no final aquela mulher ia cuidar de mim, ó. Ele disse. Diz aí que a mulher, logo na pandemia, ela teve um AVC e misturou com um problema de demência, e ele cuida dela. Não é como a gente quer. Que lindo, né, que ele ficou com ela. Mas laço de família é isso. O que a gente faz? O que é um laço? É fazer uma coisa que nos prende, que faz a gente se afastar um pouco do egoísmo, do egocentrismo, em que a gente cria um campo, a gente fica no meio e diz assim: exploda o mundo menos eu. Como é que já pensou uma mãe descobrir que o filho, nesse negócio desse, do Covid, todo mundo morrendo de medo, não sabia como era, descobrir que o neném, filho dela, está com Covid, e ela dizer: sai daqui, neném, porque você... Gente, acontece, porque você está com Covid e eu não quero morrer, eu sou mulher jovem, eu sou bonita. Qual é o tipo de amor diferente? Por que a mulher pode fazer isso com o marido e não pode fazer com o filho? Não é a questão de ser marido ou filho, é a questão do contato que aquela pessoa tem com ela, com a vida e com o amor. O que ela entende disso? Tanto faz para filho, para mulher. Tanto que tinha gente que era em socorro dos doentes, os desamparados. A história de muitos no tempo da lepra era que havia, que ninguém queria nem encostar, mas tinha gente que ia lá dar banho e cuidar das feridas dos leprosos. Mas não dá para mim não. Pois é. Quantos casos me passam na mente? Agora, outro dia, uma pessoa também muito próxima, acho que ele tem, sei, são 3 ou são 4 filhos, era uma casa muito animada, ele trabalhador, com negócio de autônomo,
ajeitando sofás, e a mulher, aquela mulher dona de casa, da casa muito limpa, as coisas muito organizadas. De manhã cedo já estava café, às 11h30 o almoço, 7 horas da noite aquele jantar, as roupinhas lavadas e tudo muito lindo, e aqueles filhos, uma família doriana, né? E os filhos andando na casa da mãe, e foram vindo netos, e aquela casa cada vez mais cheia, mais alegre, e a mãe ajudando tudo, e almoço no fim de semana com os filhos, e o filho chegava do trabalho lá para a mamãe. Que lindo! Aí a mamãe teve um AVC. E você começa a passar na casa, e a casa tudo escuro. Foi que houve? A mamãe teve um AVC, mas ela estava com dificuldade de mobilidade. A mamãe não faz mais café, a mamãe não faz mais comida, e a mamãe é lúcida, cara. Que bom, porque tem gente que volta sem lucidez. A mamãe é lúcida, mas ninguém vai mais na casa da mamãe. Existe isso? Tinha café, não tem mais. Tinha almoço, não tem mais. Tinha jantinha, roupinha lavada, desocupa. Isso é comum ou incomum? Comum. Tá aí, ó. Laços de família fortalecidos pela reencarnação. Mas vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo. O cara faz isso com a mãe. Um dia ele vai estar na posição. É o famoso nós que aqui estamos por vós esperamos. Faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Se não der agora, mais na frente acontecerá. Tinha uma história, né? Que o pai enviuvou e foi morar com o filho, a mulher e o neto. No começo tudo muito bem, era mais um dinheiro também que entrava na casa, existe isso também, né? Aí começou a apresentar Parkinson. E a mulher, a nora, gostava da coisa muito organizada, a mesa muito organizada, e ele pegava no copo, bufo, quebrava o copo, pegava na colher, melava a mesa, e ela começou a se incomodar. Diz que tem aquele pessoal que tem toque, né? Que toque é transtorno obsessivo compulsivo. Ela toque de limpeza. Ela foi lá e se incomodava e foi falar para o marido que não estava horrível, a criança estava crescendo e ela querendo educar o menino a comer bem, e o vô se sentava na mesa e bagunçava a mesa. Quando ele ia botar a colher na boca, caía no chão. Como é que o menino ia aprender? E ela incomodada também, sujava o chão. Qual a solução? Vamos botar uma mesa, tirar o vovô da mesa do jantar e vamos botar uma mesa para o vovô lá fora. Na hora da janta, do café e do almoço, o vovô fica lá, que nem vai bagunçar a casa, nem vai dar mau exemplo pro neto. E o copinho do vovô? Não pode, né? Quebrando minhas taças de cristal. Vamos dar um copinho, né, de madeira pro vovô. E aquele prato de louça, de porcelana, não, o prato do vovô é um prato de pau, bem rústico, colher de madeira e tal. E o pai boa solução, né? Papai não sabe mais nada mesmo, deixa o papai lá no quintal. Aí disse que um dia ele lá estava jantando, quando viu o neném esfregando um pratinho de pau no chão, sabe? Pegava um copinho e jogava como fosse no pratinho. Ele disse: o que é que meu filho está fazendo? Ele disse: eu estou ajeitando a comida do papai, para quando o papai ficar igual o vovô. Isso. Aí ele ficou: ih, rapaz, será que não é o jeito da gente trazer o papai para dentro de novo?
A reencarnação, gente, o que a gente tem compreendido é isso. De novo, faça certo que dá certo. Você faça errado, do jeito que você faz, você vai aprender. Não é um olho por olho, dente por dente. Mas o problema é que nós somos diamantes brutos. Muitas vezes nós não aprendemos com conselho. É um ditado: quem não escuta conselho leva pancada. A dor é necessária por vezes. Agora o sofrimento é opcional. Então como é que você reage? Como é que você está aprendendo a reagir à dor? Como é que você está aprendendo a enfrentar os problemas? Você está vendo problema como uma vida que você se sente autopiedoso por você mesmo, que a vida é contra você, ou você está vendo os problemas como oportunidades e procurando uma saída, por mais difícil que seja? Que o fácil, a vida tem dualidade, já dizia o Hermes Trismegisto no Egito. O fácil hoje, amanhã é difícil. O difícil hoje, amanhã é fácil. Então não adianta correr do difícil. A gente tem que nem correr para cima do difícil. A gente tem que, quando o difícil vier, nós não nos desesperarmos e aprendermos a lidar com a situação. Tá vendo? Por isso que a gente está dizendo, viver é para aprender. Sabendo que difícil sempre vai existir, mas depois do difícil vem o fácil. Se você corre do difícil, ele aumenta. Ele não vai deixar de existir. Dor, velhice, doença e morte são coisas inafastáveis. Situações inafastáveis. Não adianta. Então, primeiro ponto, né? Os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Quer dizer, será que esse filho que na hora que a mãe tinha uma estrutura para ajudá-lo, ele estava lá com ela e era bom, e na hora que ela não teve mais condições, ele foi pelo caminho fácil de não querer ver e de deixar a mãe às vezes em plena solidão e saudade? Ele não procurou proporcionar a ela o que ela proporcionava a ele quando ela não precisou, ou se negou até a presença. Talvez ele não tenha entendido ainda o que é amar, porque talvez ele também não se amasse, porque quem não se ama, não ama. Quem está ferido, fere. Quem está ferido não anda distribuindo saúde, ele fere. Então, por vezes o plano espiritual reorganiza e ele vai, só que você vê que ele vai reencarnar, mas a gente aprende às vezes as coisas com muita dificuldade, leva muito tempo, porque nós somos muito apegados ao nosso ego, e a gente às vezes confunde isso com egoísmo, com alto amor, e não tem nada a ver. Quem se ama, ama. Quem se ama, gosta de partilhar amor. O resto é medo. Medo vem de onde? Da autossuficiência. A autossuficiência vem de onde? Da falta de fé. A falta de fé vem de onde? Da incompreensão da existência de um poder superior. A pessoa não acredita que existe um poder superior, ela não tem fé nisso, não entrega nada da vida, acha que ela se movimentando por si vai ser autossuficiente, vai resolver tudo. E por um tempo, às vezes, parece que dá certo na vida da gente, sabe? A gente consegue trabalho, consegue grana, consegue relacionamento, consegue sexo, consegue viajar. Só que, de novo, uma hora a gente vai ficando, vem, dor, vem, velhice, vem, doença e vem a morte. Aí a gente diz, e agora? Antes eu achava isso assim a tristeza da vida, hoje eu acho a alegria da vida.
Porque já pensou se eu me comportasse toda a vida achando que eu era autossuficiente? Eu vi outro dia no Instagram, uma pessoa colocou as fotos por idade. Ela colocou, eu com 20 anos, eu achava que era imortal, a mulher botou. Aí foi mudando cada fase. Pois é, o cara novo. Ele acha que pode tudo. Pode beber todas, usar tudo, fazer o que ele quiser com quem ele quiser. Aí um dia chega, HIV, Aí um dia chega, uma doença de fígado, uma hepatite, uma sífilis. Um dia veio e destruiu todos os laços de família que ele tinha. Adoeceu ele pela drogadição e pelo alcoolismo e adoeceu a família. Outro dia, mesma coisa. Semana passada, eu ouvi numa partilha o cara dizendo que ele e os amigos dele, eles eram envolvidos com a criminalidade há algum tempo, e ele se converteu, né? E usavam drogas e tal, e tinha um amigo dele que era o que ele mais gostava, e a mãe desse amigo era a melhor amiga da mãe dele, e ele fez alguns desatinos, e um dia a polícia chegou e invadiu a casa dele para prender. Quando ela invadiu, a mãe dele partiu para cima da polícia. Ela era uma mulher jovem, mas teve um ataque fulminante e morreu. Aí, meu, aí o cara vai, não, vou ficar com ódio da polícia, vou fazer palhaço, vou matar, Meu filho, que hora que você vai ver que você não estava agindo certo? Ai, mas a polícia, meu amigo, dizia Chico, com palavras de Emmanuel, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu quero saber a sua parte. Ai, mas a minha mãe morreu, então foi por minha causa? Não sei, você que diz. O que você diz? Agora, a vida não cessa. E aí daí para frente, como é que você vai se comportar? Vai continuar do mesmo jeito? Você acha que é isso que é agradar a tua mãe? Não sei. É uma pergunta que a pessoa tem que fazer para ela mesma. Tá vendo? O laço de família é assim. Um laço ele vai se afrouxando, não é isso não? Cabe a nós ficar sempre apertando. Lembra? É diferente um nó de um laço. Então o nó fica nó cego, não é assim não? E um laço, pode prestar atenção, o que vai acontecer? Vai se afrouxando, né? A gente vai ajeitando o laço. Sempre ajeitando, sempre ajeitando. Porque hoje você está com a sua filha, está numa boa, amanhã ela se distancia. Um dia você era a melhor amiga da sua mãe, quando você vê, nem vê, vocês perderam o caminho. Entraram um por um beco, outro pelo outro e não encontraram mais. Mas tua mãe estava viva, por que você não encontrou? Gente, volta. Se tu entrou pelo cano, volta pelo cano. Se você sabe, se distanciou da sua mãe, do seu irmão, por alguma coisa, acha essa coisa, trata essa coisa e volta. Vai precisar de quanto tempo para perdoar? Para entender que você nasceu para aprender a amar, sentir amor, para poder ser amado. Tem que se amar. Então, eu acho muito forte, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem vive sem se amar, sem se ver, sem amar a Deus e amar a si mesmo para poder amar os outros, é uma pessoa morta. Então, de fato, quem aprende a se amar, entender qual é o lugar que está, consequentemente vai amar a Deus. Porque vai ver que tem limitações, como as 4 que nós dissemos, né? Dor, velhice, doença e morte. Vai entender o sentido da vida, vai se colocar melhor na vida. Aí essa pessoa
vai ter uma nova forma de ver as coisas. Um reto pensar vai gerar um reto falar e um reto agir. E vai ser uma pessoa que vai nascer de novo. Olha o capítulo. Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa pessoa era morta. Ela achava, não entendia que não se amava, que tinha baixa autoestima, e achava que amor era ficar achando relacionamentos sexo afetivos variados. Era uma confusão na cabeça dela, ignorância, compreensão inadequada acerca da natureza do que era o amor. E foi destruindo tudo, pisando em várias rosas que apareceram no caminho dela. Um jardim lindo, quando ela olhou para trás, tudo flor esbagaçada, ele pisou em tudo. Aí vem, ó, laço de família, é o primeiro canto, é a primeira escola, é a melhor escola, é o lar. Não é fácil. Eu tento trabalhar essas questões comigo há quanto tempo? Quanta gente que tem o pai alcoólatra, o drogadicto, que é incestuoso, que a pessoa não queria que aquele pai fosse o pai dela, mas ela entender que aquele é o pai que é dela. Mãe? E aprender a amá-lo do jeito que ele é. Aí às vezes a pessoa diz, não, esse meu pai é um vagabundo. Aí às vezes na mesma encarnação faz a mesma coisa, reclamava do alcoolismo do pai, virar alcoólatra. Às vezes foi abusado sexualmente, e é o que eu vejo muitos estudos falarem dos serial killers, eles foram abusados e depois se tornam abusadores. Lá no sistema, né, do Bert Hellinger, é isso, você quer apagar uma coisa e aquilo ali fica colado em você. É melhor olhar para aquela coisa, entender aquela coisa, resolver aquele problema dentro do que você pode, não negar. Porque quando nega, o problema não tira férias, ele cresce, ele volta. É melhor ver e resolver. Esse é o ponto. Mas é muito difícil, é o que eu digo, o laço não é um nó, ele vai se afrouxando. Eu me lembro que eu fui criado tomando a benção, sabe? Eu tomo a benção, quando eu chego, eu falo, benção mãe, benção pai. E muitos dos meus primos eu venho mangando, né? E hoje eu ensinei meu filho a tomar a benção, mas sabe o que é uma coisa interessante de benção? É que a gente entra e fala com o pai e com a mãe. Porque tem gente que entra e sai e nem sequer se reporta ao pai e à mãe. Eu percebi que eu tinha dificuldade de chegar, e ainda tenho, e eu não tenho nada, não sei porquê, eu ainda estou tentando entender. Eu não sei com facilidade de chegar para minha irmã e dar um abraço. Eu arranjei agora um passeio de bicicleta, há uns 2, 3 anos, que a gente vai juntar e nesse momento a gente conversa. Eu procuro algum momento, mas eu não sei ainda chegar e dar um abraço. Bom, e aí? Eu disse, eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Mas eu estou pelejando. É um ponto. Eu tenho duas primas mais velhas que foram criadas como irmãs. Uma delas, ela percebeu que eu entrava, tomava a benção ao meu tio e à minha tia, e passava e não falava com elas. Eu passava e não falava com elas, não tenho nada contra, mas não falava nada. Como ela é mais velha do que eu, um dia ela disse assim, tu devia me tomar a benção, eu sou mais velho do que tu. Aí eu me toquei que ela sentia a mesma falta que eu sinto de falar com ela, entende? Se não era por educação, ou por amorosidade, ou por algum bloqueio, pois tomasse por respeito, tomar a benção. Aí eu disse, é mesmo. Agora eu chego e disse, benção. Aí Deus te abençoe. Toma a benção. Mas eu percebo que se eu não tomasse a benção a ela, eu comecei a tomar a benção no passado. Ela falou e depois na hora. Aí eu cheguei para outra e disse, benção. Ela disse, não, eu sou velha não. Disse, não, isso aí não é abençoar, eu tomo a benção. Porque eu não falava.
Será que vocês todos aqui têm essa facilidade? É difícil. Porque a pessoa está ali, é irmão. Por que a gente não está fazendo isso? Eu tenho um tio, esse tipo me criou, que toda a vida eu era pequeno. Meu pai nunca foi de botar nem menino no braço, mas meu tio ele beijava, me abraçava, chamava meu filho. Em determinado momento da vida a gente ficou perto. A gente vê que a gente se gosta muito, mas a gente não tem o mesmo. Se eu não tomasse a benção, talvez eu nem falasse. Eu chego lá todo dia, eu tomo a benção e fico olhando para ele, ninguém conversa. E por quê? Você sabe que ele gostava de abraçar e beijar, e você também gosta. Você sabe que ele quer e você quer, e por que você não faz? Quem já passou por alguma situação assim? Cara, por que não? Então eu estou tentando. Não sei se é amoroso. Eu coloquei, eu tinha escutando uma partilha, o cara botou assim, bote para a pessoa que você gosta, diga palavras de afirmação, aí bota lá no horário, o celular dele toca, ligar para a mulher ou mandar uma mensagem dizendo alguma coisa legal. Mas eu vou botar isso no meu celular. Porque eu não dizia. Agora eu estou procurando dizer, está vendo? Porque eu estou procurando o quê? Aprender. Isso é bom. Então, esse meu tio, o tio dele, dei um abraço dele, um beijo, eu vi que ele gostou. É lógico que ele gostou, sempre ele fez isso. Eu também fiz, só que tem 30 anos que a gente não faz. Mas por que não faz com a frequência que faz? De novo, eu estou tentando colocar esses quebra-cabeça, ajeitar na minha cabeça. Poxa, com a minha mãe, ela mais fechada assim, ó. Eu disse assim, mãe, eu te amo. Eu não dizia. Com ela eu já nunca tive essa proximidade. Eu não fui criado tão próximo. Era uma luta muito grande dela me levar do meu tio para lá, porque ela trabalhava, só ia lá no fim de semana. Então quando eu digo assim, mãe, eu te amo, ela diz, ô bicho falso. Mas eu digo, deve ser dito, palavra de afirmação. De novo, qual é o evangelho? Laço de família. Eu vou ficar aqui, porque na próxima encarnação, meu irmão, tu tá na coisa, tu tá dentro da escola, tu vai ter a prova é todo dia, agora, já conhece, sei pra onde, sei outro planeta. Que conversa é essa, mesmo? Tu tem que se ajeitar lá na tua casa, com a tua mulher, com o teu irmão, com o teu filho, com o teu marido, não é isso não? Isso é a reforma íntima. Converseu longe, homem. Não é porque tem um encosto, meu irmão. Brincadeira, né? Não, é porque não sei o quê. Já deu um abraço teu pai hoje? Já deu um abraço na tua mãe? Já falou, ligou pro teu filho e disse que gostava dele? Já disse pro teu pai? Está dizendo isso com frequência? Está sendo amoroso? Ih, Renato, ó, sei se não, ó. Eu bebia, quando eu ficava bêbado eu fazia. Já fiz isso. Mas eu, só por hoje, estou há 6 anos sem beber. 6 anos sem beber. Depois de 25 era bom, né? Se tinha que beber, eu fazia. Agora não. Eu não quero fugir. Eu quero entender o que é e fazer. Não quero que a pessoa que está recebendo assim, está fazendo porque está bêbado. Não. Ele está fazendo sóbrio, consciente. Que ele entende que é o certo, que ele quer, entende. Não é porque está bêbado. Drogado. Não. Porque quando era criança eu não andava bêbado. Esses são os laços de família. Essa é a nossa escola. Esse é o aprendizado diário. Sermos, de novo, aprender a amar e a ter equilíbrio. Esse é o aprendizado central.
E todo dia a lição está na mão, o treino está na mão, é ser amoroso consigo, ser amoroso com os outros, comemorar pequenas vitórias. Oh meu Deus, tanta gente aí sendo expulso do lar e eu estou numa casa e não tem confusão. Oh Senhor, quanta lá uma hora dessa está metendo a pé, gente, eu estou um domingo dentro de casa, numa boa, Senhor. Oh, quanta gente com dificuldade de respirar e eu respiro. Comemorar pequenas vitórias. Oh rapaz, eu não passei no vestibular, mas lá em casa eu consegui terminar o 2º grau. Pronto, tá no ponto, na próxima tu passa, que agora não é mais vestibular, é ENEM, né? Tu passa na próxima. Comemora que tu chegou até ali, porque um bocado de gente também não chegou. Será que não acontece isso com a gente? A gente, sabe, não comemora, não reafirma esses laços conosco, com a vida com Deus e com o nosso, comemorando e sendo amorosos com as vitórias que Deus nos dá a cada dia. A gente faz isso todo dia. Vocês têm, quem não tem facilidade de fazer isso? Eu tenho. Vocês têm facilidade? É isso. Isso é uma marca de uma boa estima. Ô rapaz, a minha filha não parece a... Mas não, aquela mãe que está até brigando no casamento aí, ó. Ana Rica. Pois é, mas a minha filha é linda. Pronto, é desse jeito aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Para aprender a amar e gostar daquele jeito. Ana Rica é uma e minha filha é outra. Pronto. Amar. Eu vi uma entrevista de uma senhora que ela é cearense, não sei se vocês viram. Ela colocou o filho dela fazendo, acho que no TikTok, que ele tem síndrome de Down, o bichinho explicando tudinho que Down não era doença, papapá, e legal, e que era bom. E ela foi dizer, né, que ela, em tese, ela não ia escolher que o filho tivesse nascido com Down, mas nasceu. E ela descobriu um lado dela que ela não tinha, de amorosidade por ele, entende? Que legal, né? Quantas coisas nós não temos maravilhosas que devem ter reafirmado os laços de família que nós temos com o que Deus nos deu, e que a gente continua achando verde só o jardim do outro. De novo, meu pai é não sei o que, ai, teu pai é doido, ai, teu pai é cachaceiro. Se é meu pai, o que é que tem de bom nele? Tem. De novo, se eu não tiver alegria, eu tenho que ter no mínimo serenidade e gratidão. Eu tenho um pai. Mas a minha mãe, se é a tua mãe. Como a gente vai trabalhar nisso? Estou falando para vocês casos que eu vivi, né? Porque eu fui, tem um pai e uma mãe. Um pai morava num canto, a mãe no outro. Meu pai ficou com a mãe dele no interior. Aí eu fui criado por 2 tios. Aí você fica nessa, é meio disfuncional, né? Mas você vai tendo que botar tudo em aprendendo, no correr da vida, a colocar tudo no seu devido lugar. Isso aqui é a constelação, né? Botar tudo no lugar. Aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu tio, esse aqui é meu primo. E amar as posições no canto que elas estão. Tem gente que chega assim, ei, mas qual é o teu carro? Mas tal, esse carro não presta não, bom é o meu, não sei o quê. Sim, mas teu carro é teu carro, meu carro é meu carro. Eu gosto do meu carro. Não tem isso? Diz que uma coisa que chateia muito mulher é chegar numa festa e ter uma pessoa com vestido igualzinho, né? Diz que mulher não gosta não. Ela fala, sim, mas o meu é mesmo. Não, mas é a mesma roupa. Como é que pode roupa igual a minha? Não, a tua é tua. Então, para a gente encerrar, dado o tempo, essa questão é tão longo, gente, quando a gente começa a refletir. Eu acho que essas histórias, elas são mais didáticas. A gente começa a pensar em histórias, desde que essas histórias
não sejam para julgar ou falar da vida alheia, mas elas funcionam como espelho para a nossa própria vida. Então, a gente falou um tema todinho, era nascer de novo, falamos. Laços de família fortalecidos pela reencarnação. Falamos de laço. Aprofundamos mais no laço. A reencarnação de novo é essa. Se não fez certo, se não aprendeu, vai ter outra oportunidade. Várias outras. E no final ele diz, né, ó, tanto eles se fortalecem, quanto eles às vezes são quebrados pela unicidade de existência. Porque quando chega lá na frente, se nós nos amarmos, é aquela coisa assim, você olha para alguém, vamos pensar assim numa proporção, só para entender, mas é lógico que a proporção é muito maior. Tem gente que você olha e diz assim, poxa cara, eu gosto dessa pessoa aí de graça. Lá na frente nós vamos ser assim, vamos olhar para todo mundo e gostar de graça. E tem quem te olha e diz assim, pai, essa menina nunca fez nada para mim, eu não vou com a cara dela. Isso aí é um sinal de que a gente já tem que melhorar. Porque na verdade é para a gente amar nós deveríamos amar a nós mesmos, a Deus e a todos. Então, é um sinal de que a gente tem que aprender. Finalizando, como dizia o Raul Seixas, né? Esse caos vigente é um sinal de que algo está para acontecer. Né? Esse legal, essa música, né, que ele fez, ele começa assim, veja, pois a água viva ainda está na fonte agora. Aí eu, na outra encarnação, que conversa agora. A água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou, né? Tente outra vez nessa música do Raul Seixas. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. É isso. Tente outra vez. Rapaz, então será que se eu chegar em casa hoje, eu vou ter condição de ligar para aquele irmão que eu tenho raiva? Não é ser besta. É fazer a sua parte. Porque, de novo, amar não é mimar. Eu posso me mostrar aberto, eu posso amar, e não quer dizer que ele vai fazer o que ele quiser comigo. Olha, eu posso te amo, você é meu irmão. E assim a relação saudável. E na relação saudável não só se diz sim. O sim existe, não precisa ser o meu, e o não existe, não precisa ser o fel, mas tem que ser dito. Ah, meu pai é alcoólatra. Certo, é meu pai, toma benção, cuido. Aí ele quer beber, eu não sou obrigado a não. Aí ele quer dizer o que ele quiser, não, eu não sou obrigado a aguentar. Entende? Eu estou aberto. Isso não tem nada a ver com ser besta. Porque às vezes a postura nossa é qual? Ficar passando as coisas na cara, né? Querer esculhambar, brigar, se trocar. Minha mãe sempre dizia, rapaz, vai se trocar com doido. Não dá, né? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso
compreender, é encontrar sempre o outro ser, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de paz, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo